Patrios. 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 Revolucionando o conhecimento científico. Que bom ter a companhia de todos para mais esta exploração aprofundada. Olha, um agradecimento super especial a quem nos acompanha fielmente. Hoje o nosso foco é um tema assim central e bem intrigante na cardiologia intervencionista, que é a anelaterosclerose. Vamos tentar desvendar o que exatamente isso significa. Certamente. Olha, quando o stent é colocado numa artéria coronária, o corpo naturalmente começa um processo de cicatrização sobre ele. Normal. Só que, às vezes, dentro dessa nova camada de tecido, pode-se desenvolver um problema muito parecido com a doença original que a gente estava tratando. Isso é a anelaterosclerose. Basicamente é o quê? É o surgimento de aterosclerose, sabe? Placas de gordura, inflamação, só que dentro da anel íntima. A anel íntima é essa camada de tecido cicatricial que se forma sobre o stent. Pensa assim, é como uma nova placa se formando em cima da estrutura metálica. Entendi a definição, mas qual o perigo real dessa nova placa? Comparando com, sei lá, a simples cicatrização excessiva, a restenose, por que essa diferença é tão crítica na prática? Ótima pergunta. É crucial, sim, porque a anelaterosclerose não é só um estreitamento, digamos, benigno. Estudos de autópsia, por exemplo, mostram que ela pode ter elementos bem perigosos ali dentro. Acúmulos de macrófagos cheios de gordura, núcleos necróticos, até calcificações. E o mais preocupante, placas de capa fina, as TCFAs, que a gente sabe que são estáveis, né? Podem romper, ou mesmo a ruptura já acontecendo ali. São características muito parecidas com as da aterosclerose original, aquela que causa os infartos. Nossa! E o que leva a isso? Fico pensando, especialmente com os stents mais modernos, os farmacológicos, os 10, eles não foram feitos justamente para minimizar complicações? Exato. A inflamação parece ter um papel-chave. Tanto a inflamação local, ali pela reação ao próprio stent, quanto a inflamação sistêmica do corpo. Mesmo uma inflamação crônica de baixo grau, parece que pode influenciar, sabe? E também, claro, a qualidade da cicatrização. Essa anel íntima pode não ser, digamos, funcionalmente ideal. E aqui tem um ponto que é fundamental e talvez até um pouco contraintuitivo, que os estudos vêm mostrando. Embora os 10, os farmacológicos, sejam ótimos, superiores aos stents convencionais, os BMS, para prevenir a restenose, o excesso de cicatriz, a anelaterosclerose, esse novo problema, parece surgir mais cedo e com maior frequência justamente nos 10. Mais cedo. Isso desafia um pouco a lógica, né? Que a tecnologia mais nova resolveria mais problemas. Pode detalhar um pouco essa diferença de tempo? Posso, sim. Tem um estudo de autópsia bem importante que encontrou sinais precoces de anelaterosclerose, tipo macrófagos espumosos, já entre 70 e 120 dias com os 10, enquanto nos BMS, os convencionais, isso só apareceu lá por volta dos 900 dias, uma diferença enorme. E lesões mais avançadas, como os núcleos necróticos, também surgiram bem antes nos 10, ali entre 270 e 360 dias, contra os mesmos 900 dias nos BMS. A incidência geral de anelaterosclerose em 2 anos foi de 29% nos 10 contra 0% nos BMS nesse estudo específico. Caramba, que diferença! Essa descoberta sobre o tempo é surpreendente. Esse achado é consenso na área? Ou tem outras visões sobre por que isso acontece mais cedo nos 10? Levanta aquela questão, né? Será que os fármacos dos 10, ao mesmo tempo que controlam o crescimento celular, não estariam, de alguma forma, alterando a natureza dessa cicatrização de um jeito ruim? Essa é a hipótese principal, sim. A dificuldade em formar uma camada endotelial completa e funcional, aquele revestimento interno normal do vaso, sobre as hastes do 10, talvez pela própria ação do fármaco que inibe a proliferação celular, poderia facilitar a entrada de lipídios de células inflamatórias para dentro da parede que está se formando ali. Isso aceleraria a formação da anelaterosclerose. É meio que um paradoxo, né? O que controla a quantidade de tecido pode acabar afetando a qualidade dele. Fascinante essa dinâmica. E
Como é que os médicos conseguem ver isso acontecendo dentro de um paciente? Em tempo real, digamos. Bom, a gente tem a tomografia de coerência óptica, o OCT. É uma ferramenta de imagem intravascular fantástica, de altíssima resolução. Com a CT, a gente consegue olhar lá dentro da artéria, ver os detalhes da estrutura da anel íntima, identificar se tem acúmulo de lipídio, medir a espessura da capa fibrosa que cobre esses lipídios. São informações cruciais para a gente avaliar a vulnerabilidade daquela região. E além da imagem direta, a gente busca também marcadores que possam, quem sabe, prever o risco. Tem um estudo recente que focou na razão neutrófilo linfócito, o NLR. É um indicador de inflamação sistêmica, super fácil de obter num hemograma comum de rotina. Ah, o NLR, lembro disso. É aquele balanço entre neutrófilos, que indicam a inflamação, e linfócitos que refletem mais a resposta imune, o estresse. Qual foi a conexão que acharam com a aneoaterosclerose? Exato. O estudo analisou pacientes que tiveram reestenose tardia depois de colocar um 10. Usaram o OCT para avaliar a anel íntima por dentro. E eles descobriram que um NLR elevado estava associado a uma chance maior de encontrar neoaterosclerose. E mais importante ainda, de encontrar as placas mais perigosas, as TCFAs, dentro do stent. Isso é muito interessante. Quer dizer que um exame de sangue simples, rotineiro, poderia dar pistas sobre um processo complexo e perigoso acontecendo ali silenciosamente dentro do stent? Exatamente. Os pacientes que estavam no grupo com NLR mais alto tiveram risco 2,6 vezes maior de ter neoaterosclerose e 4,2 vezes maior de ter TCFA, mesmo depois de ajustar para outros fatores de risco. Então, o NLR surge como um potencial biomarcador preditivo, acessível, barato, mas, claro, é fundamental lembrar que esse estudo foi retrospectivo. A gente precisa de estudos prospectivos para confirmar essa relação causal de verdade. E é importante frisar, a neoaterosclerose tem implicações clínicas sérias, sim. Ela está ligada a eventos que acontecem mais tarde, depois do implante do stent, como a própria reestenose tardia, mas, mais grave ainda, a trombose de stent, que é a formação súbita de um coágulo que pode levar a um infarto agudo. Você mencionou aquelas placas instáveis, TCFA, ruptura. Elas foram realmente vistas na neoaterosclerose dentro dos stents? Comprovadas. Sim, foram identificadas em estudos de autópsia. Não são eventos super frequentes, claro, mas foram vistas. Tanto em BMS, os convencionais, mas aí mais tarde, em média depois de 5 anos, quanto nos 10, e aí mais precocemente, antes dos 2 anos. A ruptura de uma dessas placas neoateroscleróticas é um mecanismo bem plausível para explicar a trombose tardia ou muito tardia do stent. Certo. Então vamos tentar consolidar as ideias. A neoaterosclerose é a formação de novas placas de aterosclerose dentro do tecido de cicatrização dos stents, certo? Isso. Ela ocorre, meio que paradoxalmente, mais cedo e mais frequentemente nos stents farmacológicos, os 10. Correto. A inflamação, que pode ser sinalizada por algo como o NLR, parece ter um papel importante nisso. Exatamente. E essa condição toda representa um risco real para complicações tardias bem sérias, como trombose. Perfeito. É uma área de pesquisa muito ativa hoje em dia, tentando entender melhor os mecanismos, como prevenir, como tratar. As limitações dos estudos atuais, como essa necessidade de confirmação prospectiva para o NLI, mostram que a gente ainda tem muito o que aprender, né? Realmente muito, muito interessante. Deixa uma questão importante para a gente pensar, né? Como que as futuras gerações de stents, ou talvez terapias associadas, poderão abordar não só a quantidade, mas principalmente a qualidade dessa cicatrização, para minimizar esse fenômeno acelerado. Muito obrigada por essa análise super esclarecedora e um agradecimento enorme à nossa turma pela atenção e por acompanhar mais este Pod Trials. Trials revolucionando em conhecimento científico.